Seja bem-vindo ao Falar Europeu, o novo magazine do Euroregião. Eu sou Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje temos como convidado Pedro Brinca, economista e professor da Universidade Nova. Pedro Brinca tem feito estudos de impacto económico em várias áreas. É um dos autores do estudo Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, avaliação do impacto nas diferentes regiões de Portugal, feito pela Universidade Nova, em colaboração com o Euroregião. É também um dos autores de um estudo sobre o impacto económico do aeroporto do Montijo, efetuado em 2019-2020. Tema que vai, seguramente, voltar à ordem do dia. Vamos perceber porquê já de seguida. Bem-vindo ao Falar Europeu, Pedro. Obrigado. Vamos começar pelo estudo, obviamente. Sim. É o estudo que temos estado aqui a apresentar pelo país, no Euroregião Talks. O estudo vem demonstrar que os fundos europeus promovem o crescimento nas regiões. De que maneira? Bem, em primeiro lugar, através do efeito multiplicador que tem nas respectivas economias. Aquilo que nós estimamos foi que, de facto, por cada euro de fundo estrutural que é investido naquele município, em particular, existe logo, no impacto, uma criação de valor de 90 cêntimos, que obviamente não se esgota ali, porque depois, passado um ano, passado dois, passado três, esse efeito vai acumulando e, de repente, um euro de investimento de fundos estruturais transforma-se em mais de 5 euros de valor acrescentado nesse município. Por isso, dessa forma, é claramente uma alavanca forte de dinamização do crescimento económico nos municípios e nas regiões onde é implementado. Ao fim de 3 anos são 2,90€, são 3 euros, não é? 2,94€, mais ou menos. Depende do horizonte temporal. Depende do horizonte temporal. As regiões do Alentejo e do Centro e Norte, não é? Cresceram o PIB em média 4% ao ano. Isto significa que o impacto dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento, os FEI, de quando se fala, não é? Muito se tem falado, foi determinante para o crescimento económico destas regiões? Bem, essa informação só por si não é? Mas obviamente que no estudo é isso que nós encontramos, porque por duas razões, essencialmente. Uma, por um efeito base, não é? O mesmo montante de fundos estruturais aplicados numa região que tenha um volume de valor acrescentado muito maior, tem um efeito base menor, porque em percentagem, em proporção é menor, não é? Mas também porque essas regiões são menos desenvolvidas. E sendo menos desenvolvidas, os investimentos dos fundos estruturais têm um poder de acrescentar capacidade à região de criação de valor acrescentado muito maior do que precisariam zonas mais ricas, como a área metropolitana de Lisboa e outras. Que regiões são estas que estamos a falar? Estas regiões, falaste agora da área metropolitana de Lisboa, como sendo uma região das mais ricas, sim, não é? Sim. Mas estas regiões que foram mais impactadas, quais são? Bem, temos à cabeça logo Açores, não é? Foi das regiões mais impactadas. Obviamente Alentejo, Norte, Madeira, todas as regiões não urbanas, se quisermos dizer assim, foram das mais impactadas, excetuando definitivamente a área metropolitana de Lisboa e o Algarve, onde o impacto é positivo, mas é residual face à dinâmica económica que essas regiões beneficiam. A região do Algarve é uma região que tem estado a crescer, não é? Em termos de... Sim, não tenho agora aqui os números de cabeça, mas é uma região... Tem beneficiado muito do boom do turismo que tivemos, principalmente após a Primavera Árabe e durante aquela década entre 2012 até 2020, para a Covid, e espera-se que agora retome essa trajetória de forte dinamismo económico. Era precisamente isso que eu te ia perguntar, porque de certeza que não tens os números, mas de uma forma assim muito geral, temos agora um impacto de uma crise sanitária, não é? Sim. E falando aqui um pouco da região do Algarve, isto bateu forte. Não, bateu forte por uma razão. O setor do turismo é dos setores que tem maior alavancagem. Ou seja, tem cerca de um fator de 2,8 de alavancagem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por cada euro de ativos tem 2,8 euros de empréstimo. Porquê? Porque é preciso, logo à cabeça, entrar com um investimento muito forte em termos de infraestruturas e equipamentos, que é característico dos projetos de turismo, não é? Pronto. E depois, obviamente, ao longo do tempo, é através a amortização desse valor vai sendo feita através das visitas e das estadias do turismo. Estes equipamentos, estamos a falar de hotéis e essas coisas? Estamos a falar de hotéis, frigoríficos, estamos a falar de cozinhas, estamos a falar de sofás, camas, estamos a falar de terrenos, estamos a falar de landscaping, quer dizer, tudo isso. Então é um investimento que depois procura-se o retorno. Exatamente. Continuado no tempo, o que implica o quê? Que tipicamente, estes empreendimentos tenham um endividamento muito grande. Porquê? Porque o investimento é quase todo feito à cabeça. Okay? E depois, ao longo do tempo, é que se vai pagando. Um bocadinho como quando compramos uma casa, não é? Nós compramos uma casa, ficamos a dever não sei quantos mil ao banco e vamos pagando ao longo do tempo. No turismo não é muito diferente. Obviamente não na mesma ordem de magnitude, mas não é muito diferente. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eles deixaram de ter aquele stream constante de entrada de fluxo de caixa
que era dado pelo fluxo de turismo, não é? A partir do momento que veio a pandemia e tudo isso se abrandou, ou em alguns casos até parou, em Espanha até fecharam os hotéis, ponto final, durante algum período, obviamente que esse é um setor que sente as dificuldades de uma maneira muito mais forte do que outros setores, que puderam continuar a exercer a sua atividade através, por exemplo, do trabalho remoto, teletrabalho e coisas desse género. Eu, enquanto professor da Nova SBE, passei a dar aulas online. Portanto, continuou, não digamos de uma forma normal, mas Sim. continuou a operar. Ninguém vai para o Algarve online, não é? Claro, obviamente. Mas o que está a acontecer muito é o trabalho remoto, não é? As pessoas não vão para lá, mas vão para lá para trabalhar, não é? E também houve alguns hotéis, pelo menos viram das notícias, que houve alguns hotéis que se adaptaram. Há um movimento forte dos aqueles chamados nómadas digitais, não é? Em que as pessoas, de facto, procuram sítios mais agradáveis, não é? E Portugal tem esse benefício, é um país relativamente seguro, é um país que tem um clima ameno, e é um país em que, perdoa-me o enviesamento, a comida até é bastante boa e o nível de preços relativamente baixo. Barato. Por isso, nesse sentido, obviamente, se puder estar a ganhar um ordenado alemão a viver em Portugal, compensa bastante. Não é? Perfeito. Só para fechar aqui esta região, que é a região do Algarve, referiu há pouco que Espanha parou completamente. O Algarve não terá parado completamente. Mas, no entanto, como é que eles conseguiram fazer face, tendo em conta que agora estão a voltar, não é? Houve muita gente que eles dispensaram. Como é que entrou aqui o layoff? Como é que me explica toda esta situação? A questão do layoff é a questão de, obviamente, eles entram nesse programa. Existem contrapartidas, porque o layoff é um programa apoiado pelo Estado, não é? Sim. Existiram contrapartidas nesse layoff simplificado que foi adotado. As contrapartidas é que depois, passado X tempo de voltar à operação, eles não podem despedir os funcionários, etc. Uhum. Para já, o desemprego não disparou, o que significa que esses programas terão sido largamente bem-sucedidos. Então ajudou aqui a atenuar Sem dúvida, obviamente. E não só, o turismo também teve um conjunto de apoios especiais que o resto da economia não teve. Poder-se-á discutir se foram suficientes ou não. Se perguntar, obviamente, à Associação de Turismo de Portugal, dirão que não. Se perguntar ao Ministro das Finanças, ele dirá que sim. Mas, independentemente disso, teve mais ajudas, porque era um setor muito mais afetado do que os outros, sem dúvida. Muito bem. Vamos aqui continuar com o nosso guião. E a pergunta que eu lhe quero colocar é a seguinte. É uma pergunta que eu estou a colocar a todos os nossos convidados. Como estaria Portugal atualmente sem os fundos europeus? Portugal, como um todo, sem os fundos europeus, teria um nível de atividade económica mais baixo e mais afastado da União Europeia que o que tem por ter beneficiado desses fundos europeus. Uhum. Mas isto ao mesmo tempo, isto também vai de encontro com outra pergunta que eu tenho aqui. Portanto, Portugal sem os fundos europeus estaria muito mais afastado do que está das restantes regiões da Europa, dos restantes países da Europa, mas isto também faz com que Portugal fique sob aquele clichê do subsídio dependente. Sim. Concorda com isso? Somos um país subsídio dependente? Bem, vamos lá ver. Na questão deste estudo em específico, essa questão é uma questão que dava para 3 ou 4 programas, mas do ponto de vista destes programas que nós estudámos, não encontramos isso de forma alguma. Aquilo que encontramos, não, aquilo que encontramos é que houve um retorno enorme para o investimento que foi feito ao nível destes fundos estruturais. Aliás, até é bom lembrar que estes fundos estruturais não nascem do ar, não é? Alguém tem que pagar impostos para os sustentar. E, dado o efeito multiplicador que teve, até seria interessante num futuro perceber, em termos de receita fiscal, quanto é que esse euro de investimento gerou de receita fiscal. Porque, dados os valores dos multiplicadores que nós encontramos, é possível a criação de VAB extra por cada euro de valor de euro de fundo investido. Até é possível, não sei, teria que fazer as contas, mas é bem possível que tenha excedido o investimento. A receita fiscal gerada por esse investimento até possa ter excedido o montante inicialmente investido dos fundos europeus, o que significa que estamos a criar valor acrescentado, basicamente, entre aspas, de graça. Obviamente há aqui efeitos redistributivos, porque quem beneficia do grosso deste valor acrescentado, destas receitas extra fiscais, é Portugal, não é a Europa, e terá sido a Europa que pagou boa parte destes fundos europeus, mas até por aí estamos bem, não é? Isso é bom. O plano do Governo para o PRR assenta em 3 eixos: resiliência, transição climática e transição digital. Sabendo que a administração pública vai receber uma grande fatia do bolo, qual destes eixos poderia contribuir e de que forma para o aumento da competitividade das empresas? Não, diretamente a parte da digitalização, claramente, não é? Porque é a indústria 4.0, tudo isso, quer dizer, nós se calhar ainda não conseguimos estar a sentir isso no grosso das economias, mas este processo que nós vivemos durante o Covid foi uma aceleração da digitalização brutal, ok? Em alguns estudos que eu li, estamos a falar de a digitalização dentro das relações laborais ter acelerado a um ritmo 4 vezes superior ao que tinha sido entre 2015 e 2019. E percebe-se porquê, não é? Porque é muito mais seguro, em pandemia era a única hipótese. Ainda há pouco referiu isso, não é? E a própria pandemia
e a necessidade de plataformas adicionais que compatibilizem teletrabalho, essas coisas, veio trazer um conjunto de possibilidades que não existiam antes da pandemia, não é? Hoje temos não sei quantas plataformas diferentes para teleconferência, era uma área relativamente residual. Mas obviamente que a digitalização não para aí, a digitalização, isso é um aspecto, há mais aspectos, controle de estoques, quer dizer, o back-office, quer dizer, todas as empresas que ainda têm uma grande parte da operação de gestão assente em papel e papéis a passar por diferentes departamentos e muito intensivo em capital humano, todas essas empresas podem fazer um streamlining, um aumento de eficiência de muitos desses processos, precisamente através da digitalização. Nós, quando apresentámos um estudo anterior, que era o Futuro do Trabalho em Portugal, foi um estudo que eu também fiz com o João Duarte, apresentámos na Conferência Nacional da CIP, nós tivemos lá uma empresa, que eu lembro, nesse evento, da área do têxtil do Norte, precisamente, e essa empresa tinha conseguido diminuir o número de pessoas a trabalhar no setor financeiro de 15 para 3, precisamente através da adoção de um conjunto de ferramentas digitais. Programas, não é? Programas de gestão, contabilidade. E, inclusive, reconhecimento de caracteres, classificação automática de documentos, todo um conjunto de ferramentas que permitiram diminuir de forma brutal os custos. Claro, qual é o reverso da medalha? É que nós estamos a falar de um conjunto de tecnologias que tipicamente leva a uma diminuição da necessidade de trabalho, que neste caso é rotineiro, não é? Porque é esse trabalho que tipicamente fica substituído por máquinas, quando o trabalho é sempre o mesmo, não é? E pode ser realmente automatizado. Obviamente também vai haver criação de emprego com esta adoção e com esta promoção da digitalização. Há 20 anos não havia a profissão de gestor de redes sociais, não é? E hoje já há, não é? Porque há emprego que é criado. Aqui o grande fator diferenciador e mais problemático do ponto de vista da disrupção social tem a ver, primeiro, com a velocidade a que isto tem acontecido e que foi bastante acelerada pelo Covid, e em segundo lugar, pelo forte efeito restritivo, porque boa parte do emprego que é criado vai para as gerações que entram no mercado de trabalho e que estão mais capacitadas com conhecimento e uso dessas ferramentas digitais, enquanto que o emprego que é destruído é tipicamente pessoas mais velhas, no fim do, sei lá, meia-idade, 55, que ainda estão a uma certa distância ainda estão a uma certa distância da reforma e que se veem dessa forma em apuros, porque obviamente tem uma procura muito menor pelo trabalho que têm para oferecer. E vê possibilidades, assim, de uma forma muito geral, obviamente, na sua opinião, vê possibilidades de reciclagem entre aspas? Não, mais do que possibilidades, isso é um imperativo. E é um imperativo onde o Estado tem que desempenhar um papel central, que é o imperativo da requalificação. E eu digo isto porquê? Porque aquilo que nós temos nessa área é tipicamente uma falha de mercado. O que é uma falha de mercado? É quando a economia por si só não consegue resolver problemas de oferta e procura e levar a uma situação que seja beneficial ou benéfica para a sociedade. E porquê é uma falha de mercado? É uma falha de mercado que, por um lado, as empresas não investem o suficiente na formação dos seus trabalhadores porque não internalizam na sua totalidade esse investimento. Se tiver uma empresa e tiveres uma empresa, eu formo o trabalhador e depois tu vais-me buscar o trabalhador e podes pagar um salário menor. Porquê? Porque não andaste a gastar dinheiro na formação dele. Ou seja, há alguns regimes legais, em algumas profissões específicas, em que esta parte já está cautelada, mas não o é para o grosso dos trabalhadores e, em particular, não o é para os trabalhadores menos qualificados. Mas porquê que as empresas não aproveitam? Já que também há fundos, não é? Não, claro. E esses fundos é uma das estratégias da requalificação. E são fundos públicos e isso faz parte realmente deste imperativo e desta presença que o Estado tem que ter para colmatar essa falha de mercado. Mas a falha de mercado não é só do lado das empresas, também é do lado das famílias. Uma pessoa com 50 anos, ou 52 anos, ou 55, cujo emprego esteja ameaçado, pode não ter condições de liquidez para conseguir estar 6 meses sem receber pouco ou nada e ter que gastar para pagar essa formação. Nós, nesse estudo, aquilo que calculámos foi que, de facto, o retorno dos fundos públicos nesse investimento de requalificação é enorme. Obviamente, é muito maior se a pessoa estiver desempregada, como é óbvio, porque não está a gerar receita fiscal, é um custo fiscal líquido. Mas mesmo para as pessoas empregadas, o custo dessa formação é largamente compensado pelo aumento de receita futura e, obviamente, depois do ponto de vista social, tem um conjunto de fatores que também não podemos pôr só um euro em cima, não é? Tipicamente, as pessoas que estão mais integradas no mercado de trabalho têm menos problemas de saúde, têm menos problemas sociais, quer dizer, todo um conjunto de benefícios adicionais.
Muito bem, muito bem. E o Pedro aqui tocou um ponto importante do estudo, que é, nós temos estado a falar muito da convergência das regiões, mas esta questão do desemprego e da requalificação, que também foi levantado pelo vosso estudo, não tem sido muito abordado nos mídia, porque o estudo foi apresentado nos mídia. Continuando aqui com o nosso guião, com o conjunto de perguntas que eu reuni para esta entrevista, nos últimos 2 anos, isto é a questão da pandemia, tivemos uma pandemia, não é? Tivemos uma crise sanitária, temos agora uma guerra, não é? A questão da guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. As empresas nem sequer recuperaram da pandemia. Enquanto economista, acredita que as empresas têm capacidade para recuperar ou muitas delas vão desaparecer? Essa aqui é a grande pergunta, não é? Eu lembro-me, eu fui bastante crítico da política do governo. Portugal escolheu uma política muito mais assente em moratórias, sejam de crédito, sejam de fiscais, inclusive, e que é um modelo que, de facto, resolve o problema imediato da liquidez, mas não resolve o problema de solvabilidade. Todos os meses que as empresas não tiveram a operar e a criar riqueza, é destruição do valor da empresa, mesmo no balanço, não é? Claro, está a adiar o problema, não é? Pronto. O que é certo é que aquilo que nós viemos a observar depois, e eu sinto-me à vontade, porque eu estava do outro lado da barricada, em termos de opinião, é que, de facto, a ajuda que Portugal fez, essa escolha, terá sido suficiente. E terá sido até melhor do que países como a Alemanha, ou a França, ou os Estados Unidos até, que foi o que mais gastou, em termos de apoio à pandemia. Como é que se chega a esta conclusão? Por um lado, em Portugal, a taxa de desemprego não disparou, não dispararam as falências, não disparou o crédito mal parado, o que significa que, pelo menos para já, a política do governo tem-se mostrado acertada, e tão ao mais importante, não disparou a inflação na mesma medida que disparou nesses países. Okay? O que significa mas isto por causa das moratórias, não é? É uma coisa que será temporária ou não? Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, quando veja-se, criou-se aqui uma certa ideia de que os governos podiam ter déficits enormes e o Banco Central Europeu podia imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia à vontade. Porquê? Porque houve largas, houve grandes emissões de moeda e de apoios públicos na altura da grande recessão e não houve essa inflação. Até se chegou, eu lembro de uma capa de Economist dizer que a inflação morreu em 2012, 2013. Mas existe uma razão para isso ter acontecido, porque toda essa criação monetária foi acompanhada principalmente de uma legislação, ou criação de legislação macroprudencial, que exigia às empresas, e muito em especial ao setor financeiro, rácios de performance muito mais exigentes. E o que fez com que uma boa parte dessa criação monetária ficasse nas reservas dos bancos e não fosse parar à rua por pressão sobre preços. É uma situação completamente diferente agora. Todas as ajudas que foram feitas diretamente à economia são ajudas que acabam na rua a meter pressão sobre preços e contribuem para a inflação. Portugal terá tido, pelo menos no início, uma inflação muito mais controlada do que os outros países, o que significa que, eventualmente, a ajuda até terá sido na medida certa. A Alemanha disparou a inflação muito mais cedo, a França igual, os Estados Unidos então nem se fala, claro. E nesse sentido até terá sido adequada. Claro que está sempre, assim, as moratórias acabaram em dezembro, não é? Estamos em maio. Estamos agora a começar a sentir, ou se... Vamos ver ainda como é que o tecido empresarial se vai aguentar. Para já, parece que esta política terá sido mais acertada. Com um senão. É que nós, de facto, fomos daqueles que menos contribuímos para a criação do problema da inflação. A Alemanha e a França tiveram ajudas muito mais substanciais e que meteram muito mais pressão sobre preços, mas nós somos insignificantes em termos de número no contexto da União Europeia. Por isso, quando o Banco Central Europeu, agora já em julho, tiver que subir a taxa de juros, nós que não contribuímos para o problema, vamos sofrer na mesma, como os outros. Mas pronto, quer dizer, nesse contexto, falaste-me também da questão da Rússia. A Rússia é uma bomba de gasolina no meio da floresta, ou seja, a Rússia é insignificante do ponto de vista económico para a União Europeia, como um todo. Nós estamos a falar que a Europa, por exemplo, 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia é da Europa. O investimento direto estrangeiro russo na Europa é menos 2%. Nós representamos quase 40% do comércio externo deles, eles representam cerca de 5% do nosso comércio externo. Para ter uma ideia, quer dizer, a Rússia tem um PIB metade da Itália, quer dizer. Ou seja, a Rússia, como um todo, não representa muito pouco. Agora, tem um conjunto de ativos em setores-chave, nomeadamente petróleo, gás natural, cereais e alguns metais usados na indústria do automóvel, como o paládio e outros, que de facto criam problemas pontuais. E a energia é complicado porque tem um efeito direto, quando vamos à bomba, mas também tem um efeito indireto porque toda a produção e atividade económica é assente em energia. Sim, acaba por impactar. Exatamente. Na questão do petróleo, essa questão já não se põe. Na questão do gás natural, que na Europa é muito usado para gerar eletricidade quando acaba as fontes de energia renováveis, também se está,
A Alemanha, por exemplo, já reduziu a exposição ao gás natural da Rússia de 55% em fevereiro, neste momento está com uma exposição direta do gás natural russo de 35%. O impacto que isso pode trazer é muito em função da capacidade que as empresas e os países tiverem de substituir, por um lado, o gás natural como fonte de energia, ou por outro, a origem deste gás natural. Okay? E também se converterem, porque a Alemanha é um dos países que mais Exatamente. utiliza as energias renováveis. E aquilo que nós temos visto é precisamente que, por exemplo, para a Alemanha, as estimativas do grosso dos economistas é que, quer dizer, fazer um corte imediato, mesmo na atual situação em que o gás natural da Rússia representa 35% de todo o gás natural na Alemanha, estamos a falar de uma quebra no PIB ao fim de um ano de cerca de 1%. Nós viemos de uma pandemia em que, num trimestre, o PIB em Portugal contraiu a 15,4% anualizado. Ou seja, acho que é um preço muito pouco a pagar por uma situação que, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, marcará o futuro da Europa nos próximos 50 anos, de certeza. Não é? Vai impactar imenso. Voltando aqui a Portugal, e também continuando aqui com a questão das empresas, se vão aguentar ou não, já temos aqui uma perspectiva que a partir assim, e graças às laboratórios foi boa política, mas o que eu queria colocar, a pergunta que eu queria colocar, também tem a ver, é a sua opinião, obviamente, o Estado deve aliviar, de uma vez por todas, a carga fiscal sobre as empresas ou não? Essa é uma questão. Há bocado falaste que tínhamos investido 1.000 milhões de euros na administração pública e nas finanças. O que eu gostava é que me dissessem qual é o retorno. Não é? Nós sabemos que vamos capacitar a administração pública, ela vai se tornar mais eficiente. O que é ser mais eficiente? É conseguir fazer mais com menos. Não é? Ou pelo menos fazer mais com o mesmo. Mas à partida, quer dizer, nós temos um sistema fiscal a funcionar, o ideal era fazer mais alguma coisa com menos recursos. Menos recursos significa uma diminuição da despesa. Não é? E essa diminuição de despesa depois terá um uso, não é? Pode ser para contratar mais funcionários públicos, ou pode ser para, lá está, aliviar a carga fiscal sobre as empresas. Portugal, nos anos 2000, era um país com uma carga fiscal relativamente média no contexto da OCDE, hoje é dos países com a carga fiscal mais elevada. Não porque a tenha aumentado de forma substancial, mas porque todos os outros países, desde 2000, tem sido observado uma desvalorização fiscal acentuada. E Portugal hoje tem dos regimes fiscais, principalmente nas taxas mais elevadas, com aquelas que criam mais valor acrescentado e que nos permitem ter a tal convergência social com o resto da Europa, que não é possível sem primeiro ter uma convergência económica, das mais elevadas da Europa. E a ideia aqui é manter, mas pode ir descendo, mas de uma forma gradual, não tão rápido como aconteceu nos restantes países europeus. Quer dizer, ora bem, nos restantes países europeus, o grosso da queda terá sido entre 2000 e 2012. Sim, exatamente, é isso que eu ia dizer. Seria desejável que Portugal conseguisse criar, por um lado, aumento da produtividade, e obviamente aumento da produtividade, aumenta o valor acrescentado, aumenta a receita fiscal. E pode baixar a despesa, não é? Esse seria o ciclo ideal. Mas mesmo o Estado, porque assim, não desejamos, obviamente que há aqui muitos fundos estruturais que vão parar às empresas e ao privado, mas o grosso vai para a função pública, vai para o Estado. Pronto. E isto é uma opção. Eu tive com o ministro Mário Centeno numa conferência recentemente, o ex-ministro, sim. O ex-ministro. Governador do Banco de Portugal. Este engano não é casual, porque de facto o discurso dele mais parecia que ele estava a falar ainda com o Ministro das Finanças. Ainda não tirou a camisola. Acho que ainda não tirou a camisola. Mas para dizer o quê? Que é claro qual é a política do Governo e a atitude do Governo relativamente aos fundos. Portugal tem tido subinvestimento público acentuado desde o princípio da década de 2010, muito abaixo daquilo que seria necessário apenas para manter as estruturas que temos. Ou seja, temos vindo a observar desde 2010 quebras líquidas na qualidade das infraestruturas, porque o investimento público não é suficiente sequer para as manter. E o PRR e os fundos europeus foram vistos como uma oportunidade para compensar parte da falta desse investimento público, permitindo-nos, obviamente, depois usar esse excedente para diminuir a dívida pública. Claramente, esta foi a aposta deste governo. Outros países tiveram abordagens diferentes. Mais uma vez, o futuro dirá qual foi a melhor abordagem. Portugal, de facto, tinha uma dívida pública muito elevada e para o ano vai voltar a ter que obedecer às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que implicam um saldo orçamental que leva a convergência da dívida para valores mais baixos, e quanto maior for a dívida sobre o PIB, mais acelerado tem que ser essa convergência, mais esforço põe do lado dos contribuintes. Nesse sentido, é uma aposta que se pode defender que seja razoável. Agora, claro, onde é que terá mais retorno? O que é que seria mais inteligente?
apostar na economia para ela se dinamizar e por aí gerar mais receita fiscal e compensar a falta de investimento público e amortizar a dívida pública, ou usar o dinheiro diretamente no Estado para amortizar a dívida pública na prática, porque o dinheiro que vem desses projetos vai para investimento público que depois não sai do Orçamento de Estado. Claro, não há circulação. Pedro, vamos avançar aqui rapidamente para o segundo tema da nossa entrevista de hoje. Tem a ver com o aeroporto do Montijo, ou o aeroporto de Alcochete, mas vamos desenvolver aqui um pouco este tema mais rapidamente, porque estamos a aproximar do final do nosso programa. A pergunta é sobre o novo aeroporto de Lisboa, como estávamos aqui a falar. Agora, com maioria absoluta, o PS já consegue mudar a lei que dá às autarquias o poder ou o direito de veto. E assim desbloquear o parecer desfavorável na altura apresentado por duas autarquias da região. Eu penso que foi a Moita e o Seixal, penso eu. Uma delas já não é comunista, por isso à partida já temos aqui menos um obstáculo. Ou seja, o aeroporto de Montijo passa a ser novamente viável ou não? É assim, a discussão de um segundo aeroporto para Lisboa já vem desde os anos 60, quando a mancha urbana de Lisboa atingiu a Portela, o aeroporto da Portela. Nesse sentido, desde essa altura que se fala da criação de um segundo aeroporto para Lisboa. O que é certo é que, em 2019, por exemplo, isto eu não posso comentar diretamente, porque eu estou envolvido num estudo precisamente sobre o aeroporto de Montijo, não posso comentar diretamente resultados desse estudo, que são propriedade intelectual da entidade que contratou, deu o estudo. Mas, foi um estudo em 2019, 2020. Exatamente. Okay. Mas eu tenho um conjunto de informações que são públicas e sobre as quais posso comentar. E aquilo que é público é que, em 2019, havia um crescimento projetado para o volume de tráfego na Portela que, de forma clara, já estava a implicar uma degradação acentuada do serviço. Pelo que a criação do aeroporto e o horizonte temporal até esse novo aeroporto entrar em funcionamento era um critério importante, do ponto de vista estratégico. Okay? E o Montijo seria, sem dúvida, a solução mais rápida entre começar a construir e estar disponível para operar. Porque grande parte da estrutura já lá está, não é? Já existe uma pista, quer dizer. Exato, agora, do ponto de vista, o investimento no aeroporto de Montijo, por si, do ponto de vista económico, é no-brainer, não é? Quer dizer, um aeroporto traz sempre atividade económica. Há ali alguns efeitos redistributivos, eventualmente, alguma criação de trânsito, que em alguns casos pontuais até pode piorar a vida das pessoas aqui e acolá, com algum planeamento urbano também pode ser minimizada, mas quer dizer, não há grandes equívocos. Um aeroporto cria sempre valor acrescentado. A grande questão que causa polémica não é a parte económica, é a parte ambiental, sobre a qual eu não pronuncio, nem me pronunciarei, porque não tenho capacidade técnica nem científica para o fazer. Aí sim haverá polémica. Na questão económica não há polémica nenhuma. Não há polémica nenhuma. Mas quando traz este retorno, estamos aqui a falar de um aeroporto que vai servir Lisboa, que é a capital, e não ali as zonas circundantes e locais. Esse retorno também traz... Indiretamente também serve, porque dizer, se aterra no Montijo, pode ir mais facilmente para Setúbal, ou pode ir mais facilmente... normalmente as pessoas quando aterram no Montijo, digamos, seguem diretamente para Lisboa, não é? Pronto. Porque apanham o comboio direito. Claro, mas aí obviamente relativo, que... Não, obviamente aí estamos a falar muito de turismo também, não é? E obviamente que a capacidade de Lisboa enquanto cidade e toda a linha de Cascais e Sintra de atrair turistas é, porventura, muito maior do que é atualmente a Margem Sul. Mas a Margem Sul tem um potencial brutal para se transformar num polo importante de atração turística. Nós temos toda a Costa da Caparica, temos que vai a Troia, quer dizer, até Setúbal, a Península de Setúbal, a Rábida, quer dizer, é uma zona com muito potencial turístico. E também tem outra coisa que é importante, que é, neste momento, eu fiquei chocado quando fiz esses números, não estava à espera, mas a zona de Setúbal... Estava a falar do estudo que fez? Não estou a falar desse estudo, porque esse não posso. Okay. Estou a falar de outro estudo que fiz para a Associação de Municípios da região de Setúbal, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de que a região de Setúbal é das mais pobres do país quando olhamos para o PIB, uma espécie ou para a criação de valor acrescentado. Porquê? Mas não é, obviamente, a região do país onde as pessoas têm pior qualidade de vida. Porquê? Como é que se explica esta decalagem? Porque a maior parte das pessoas que vivem na Península de Setúbal trabalham em Lisboa. Não é? Agora, é obviamente que elas têm um nível de vida muito superior àquilo que seria de esperar, dado o nível de criação de valor acrescentado na Península de Setúbal, porque oferem todos esses rendimentos em Lisboa e voltam para a Margem Sul. Agora, há aqui uma questão estratégica de futuro e do que é que se quer para a região da Península de Setúbal. Se quer um dormitório da cidade de Lisboa, com todas as consequências em termos ambientais, tráfego, etc., que isso implica, ou se queremos uma zona que seja economicamente vibrante, dinâmica, que crie emprego, crie valor acrescentado e onde vale a pena viver e não ter que sair para trabalhar. E se a segunda opção for aquela que politicamente for escolhida, e que a mim parece-me obviamente também válida,
não há dúvida nenhuma que é por aí que se deve ir. Última pergunta, já sei mais ou menos que já falámos, já abordámos isto, mas é muito rápido, é para acabar. Entre Montijo e Alcochete, qual dos dois? Eu não posso pronunciar porque eu não fiz nenhum estudo sobre Alcochete. Ok. Fiz um estudo apenas sobre o Montijo. E como tenho essa informação na minha cabeça, obviamente não me devo pronunciar sobre qual dos dois é melhor. Mas já o disse atrás. O que eu sei é que, do ponto de vista, e isto é público, já havia uma degradação acentuada da qualidade do serviço no aeroporto de Portela. Isso tem consequências grandes ao nível da capacidade que nós temos depois de gerar receitas de turismo, ou até de Lisboa como um importante centro, um hub importante para acesso à América Latina, aos Estados Unidos também. E à África. E que o Montijo era a solução mais rápida. Isto é público, sabe-se, quer dizer. Agora, tudo o resto depois, quer dizer, aqui é a questão fundamental, na minha opinião, é a questão ambiental, não é tanto a questão económica. Muito bem, professor Pedro Brinca, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós voltamos no próximo programa para mais um Falar Europeu. Pode ouvir o nosso programa e a nossa entrevista em videocast, em podcast, no nosso canal do YouTube. Pode também consultar o podcast, que será transmitido nos nossos canais do Spotify. E para mais notícias, visite o nosso site em www.euroregião.com.